Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Pessoal da TV São Tomé das Letras, Joel, Karen, Chico, aqui falando pela YouTube, para quem está ouvindo, ou quem está ouvindo pela TV São Tomé, de primeira mão. Eu vou falar mais um pouquinho sobre as perguntas interessantes do Dinei, né? Que me fizeram refletir, né, sobre esses assuntos e como se posicionar às vezes com relação a certas coisas, né? Por exemplo, as pessoas no meio esotérico são muito omissas com relação às questões da política e da religião mesmo, da religião institucionalizada, né? Ficam sempre naquelas assim, o amor, a paz, o namastê, entendeu? E não falam nada, nunca de nada, né? Ficam assim, sempre falando como se estivesse sobrevoando a Terra, né? E a gente quando precisa aterrissar e falar as coisas como elas são, né? E ele me fica me perguntando muito sobre intervenção extraterrestre, se os extraterrestres podem ajudar a gente a se livrar da Dilma do Estado Islâmico, da guerra, determina quem vai ganhar, está do lado do Trump ou dos democratas, da Hillary Clinton, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu sempre falo para ele assim, olha, os ETs não estão tão, né, envolvidos na nossa política, eles acompanham os nossos movimentos históricos, né? Eles acompanham as nossas transições de crescimento, de evolução, os nossos processos culturais, sociais, mas não ficam, entendeu? Tratando a Terra como se fosse uma marionete, como muita gente pensa. Um menininho outro dia me perguntou assim, quem manda no Brasil? São os reptilianos, os greys, os pleiadianos? Eu falei assim, ninguém. Quem manda no Brasil é os Estados Unidos, né, basicamente. Né? Quem manda no Brasil são as potências estrangeiras, né? Talvez os Illuminati, se você quiser, se você acredita nessas teorias, né? Mas assim, ele perguntou assim para mim, então para que serve o ET, né, na vida da gente? Para que serve? O que o ET pode fazer na vida da gente, né? Eu fiquei pensando assim, realmente é uma boa pergunta, né? Para quem serve ter o contato ET? Para que serve o teu contato ET? Tem gente que quer ficar rica com o contato ET, tem gente que quer se curar com o contato ET, tem gente que arruma marido com contato ET, tem gente que já me pediu para aprender inglês com contato ET, né? E na verdade eles não dão nada. Por exemplo, eles nunca me deram riqueza, né? Embora algumas pessoas lucrem com ufologia, eu nunca consegui essa façanha. Não dão assim, protegem você às vezes de acidentes ou de doenças e tudo mais. Se você tem uma missão, eles têm esse cuidado com você, isso eu tenho certeza. Mas assim, não chegam assim a tipo aparicar, né? E baseado nas experiências dos maias, dos incas, eu acredito que eles não gostam de ser endeusados e não gostam de que o ser humano fique muito colado neles, né? Quando os povos ameríndios começaram a tratar os extraterrestres demasiadamente como deuses, os deuses decolaram e foram embora e deixaram eles sozinhos. E aí eles começaram a fazer sacrifício humano de montão para ver se voltava. E nunca voltou, né? Quer dizer, não adianta você, por exemplo, você querer muito que o teu extraterrestre perto de você. Eu recebo praticamente todo dia, né, comentários do tipo assim, o que eu faço para ver ET, o que eu faço para ter contato. Eu mesmo, por exemplo, eu tive um período de muita intensidade, que foi 2005, 2006, até 2009. Se você perguntar 2014, 2015, não aconteceu quase nada, né? Eu falo assim, você está em decadência, não se desinteressaram? Não, é porque eles são assim mesmo, eles somem, entendeu? Eles não querem, mesmo você sendo reencarnação de ET ou o que seja, eles não querem que você deixe de viver a sua vida humana para ficar pensando em ET o tempo todo. Porque esse não é o propósito kármico da tua vinda aqui, né? Você não veio aqui para ficar com a cabeça assim, entendeu?
entendeu? Claro que, por exemplo, eu tenho os meus sábados, as minhas vigílias, tenho os meus papos com algumas pessoas que realmente têm contato, que são interessantes, né? Isso tudo é muito legal, mas, por exemplo, o fato é que assim, não é uma coisa constante, justamente para não criar essa dependência, né? Eu nunca criei dependência de ET, né? Eles não deixam essa dependência se estabelecer, né? Por exemplo, em tempos mais recentes, por exemplo, eu comecei a concluir assim, para quem... Por exemplo, eu percebo que o meu canal de ufologia, os canais de ufologia não crescem assim, fragorosamente, né? Assim, eu tenho 10 mil inscritos, 12 mil inscritos, o outro lá tem 10 mil inscritos, né? Por que a ufologia não expande tanto? Né? E eu cheguei a uma conclusão que é assim que tem que ser, que é um nicho pequeno. Por quê? Porque a ufologia, ela interessa para dois tipos de pessoa. A pessoa que tem um vínculo com ET, seja um vínculo mental, né? Vamos supor, pessoas que são reencarnações de ETs, pessoas que são contatadas por ET, né? Precisam entender a sua situação. E aqueles que foram abduzidos, aqueles que estão sendo vítimas de experimentos biológicos, né? Mormente dos Greys, por exemplo. As pessoas que são pegas pelos Greys precisam entender, ficam confusas. Pelos Greys e por outros seres, mas tipicamente pelos Greys, ficam muito confusas com relação ao que está acontecendo com elas. Elas, é um sonho, eu tive um sonho, eu tive uma visão, o que é isso, estou sofrendo, né? Então essas pessoas, elas ficam muito confusas, muito nervosas, e assim, 90% do tempo eu tenho que ficar dando assistência para esse tipo de pessoa, que fica falando assim para mim, poxa, mas eu estou tão deprimido, eu não tenho com quem falar, na minha cidade ninguém me entende, ninguém gosta. E é verdade, ninguém, fora, entendeu? Você falar isso no seu serviço, na sua escola, é jogar pérolas aos porcos. As pessoas, no máximo, elas vão respeitar você e ouvir educadamente assim, né? Mas elas dificilmente vão entrar na sua. Mesmo nos ambientes esotéricos, por exemplo, nas casas espíritas ou algumas entidades até de outras religiões, até alguns católicos, tal, falam assim, não, sim, existe vida em outros planetas, a gente sabe e tal. Né? Os cientistas vão dizer assim, deve existir, pode ser, tem outros planetas, às vezes os outros planetas têm vida, mas é longe, eles não chegam aqui. Então você nunca vai encontrar assim uma compreensão de fato, né, fora desse clichêzinho aqui, desse mundinho ufológico, né, que é um mundinho dividido, cheio de inimizade, as pessoas na ufologia são, em geral, antipáticas umas com as outras, os ufólogos são competitivos, então também não tem uma união, né, você vai em um, o outro fala, eles não gostam desse fulano, não gostam desse ciclano, ninguém gosta de ninguém. Então, por exemplo, é muita solidão nesse meio da pessoa que a pessoa quando ela tem um contato extraterrestre, quando ela vê um UFO, ela se sente bastante perdida. É como quando você antigamente, por exemplo, vamos supor, há 100 anos atrás, você quisesse ser travesti. Vocês quem assistiu A Garota Dinamarquesa? Aquela história daquele cara que em 1926 era um pintor e ele se tornou a primeira transexual, né? Imagina como era difícil, né, em 1926, dizer assim, eu quero mudar de sexo, né? Imagina a solidão que esse homem sentiu, né, para fazer isso. E a mulher entendeu, a mulher consentiu, até levou no médico, falou assim, vamos tentar com esse doutor alemão, que ajuda você a mudar de sexo e virar mulher. Imagina como que era difícil fazer isso, chegar para a mulher e falar isso, e depois chegar para o médico e falar isso, né? E o médico falou assim, isso nunca foi feito antes. E ele acaba morrendo, inclusive, né? Então, por exemplo, essa coisa, os pioneiros de alguma coisa sofrem muito. Como tem poucas pessoas ainda, relativamente, vamos supor, 5%, 4%, 3% da humanidade sendo abduzida, sendo contatada, essas pessoas ficam ilhadas, né? Então elas precisam de um lugar para conversar, entendeu? Para se soltar, para se sentir. Nos Estados Unidos existem muitos grupos de abduzidos, né? Formam-se terapias em grupo para abduzidos, isso é muito interessante, ninguém fez ainda no Brasil até onde eu sei, né?
talking therapy, né? Aquela terapia que cada um senta em roda e fala, ó, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, né? Entendeu? Isso é muito comum. Naquela cena do filme Taken tem um grupo desses, tem uma oriental que tá conduzindo, aí tem um cara pirado que começa a atirar em todo mundo. Então isso é muito importante, entendeu? Mas não é feito ainda no Brasil. As pessoas se sentem muito sozinhas com relação às suas experiências. Poxa, eu sou visitado à noite por um ser olhudo que toca meu corpo, me faz exame, não sei o que, eu não tenho com quem falar, né? Isso é muito terrível, né? Então para isso que serve basicamente a ufologia. Cada vez mais eu acho que a ufologia serve para quem tem contato com o ufólogo, com o ET, ou quem está realmente dentro da ufologia. É um coven, é uma coisa fechada. Entendeu? Cada vez mais eu acho que a humanidade, assim, amplamente, não vai realmente absorver essa verdade ufológica grande a curto prazo, a médio prazo, né? Eu não acredito em revelação aberta, não acho que os ETs têm interesse nisso e não acho que a humanidade está realmente afim, né? Essa coisa dos exoplanetas, tal, que pode ter vida, não sei o que, está abrindo um pouquinho a cabeça das pessoas, mas ainda é muito pouquinho, né? Então assim, não será, não pode ser, quem sabe em Marte, quem sabe em Europa, Ganímedes, né? Tem um peixinho lá, né? Quer dizer, então ainda está muito tímido, muito encruada a coisa. Eu acho que realmente, por exemplo, hoje em dia quando eu falo de ufologia, eu tenho poucos seguidores, eu tenho uns 10 mil. Mas eu sei que eu estou falando para pessoas que têm alguma relação com a coisa. Ou elas fazem vigília, ou elas... É como, por exemplo, você tem sites específicos, né? De culinária, de astronomia, de dentista, de... Tá falando pro teu público, não tá falando pro grande público. Porque não adianta, entendeu? É um assunto específico para pessoas específicas. Essa é a opinião que eu cheguei hoje, entendeu? Que eu cheguei nos últimos 2 anos, que não adianta. Eu hoje em dia falo para quem tem a ver com a coisa, tá bom? Essa é mais uma resposta que eu estou dando sobre as minhas posições, sobre as minhas opiniões com relação à ufologia, à vida, à ufologia, à humanidade. Eu não acho que a ufologia é a solução. A resposta não está nos extraterrestres, a resposta está em nós, né? Os extraterrestres são um complemento, eles contatam algumas pessoas que eles consideram inteligentes, legais e tudo mais, mas eles sempre vão falar, a responsabilidade da Terra é tua. Natureza, política, religião, população, superpopulação, poluição, tudo problema seu. Resolve e a gente vem te visitar. É só isso. Tá bom? E as roubadinhas que ET dá, que ET também vem se abastecer na Terra, né? Que a gente sabe. Tá bom? Mas assim, isso também não vai... Também eles não pedem permissão, nem falam obrigado. Ok? Essa é a minha opinião com relação a esse assunto. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.